Virada tática de Pesolano, processo que envolve o clube por acusações de práticas discriminatórias. Bom, e o desempenho no Beira-Rio? Bom, tem situação que preocupa no Beira-Rio e, bom, o interesse em um possível reforço. Tudo isso e muito mais tu vai acompanhar a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, bora falar de Inter. Pesolano largou a ideia bonita e já escolheu ou ativou o modo sobrevivência. Sim, mas antes de eu te contar e esmiuçar a vitória do Inter fora de casa sobre o Corinthians, eu tenho um recadinho muito rápido e importante. O canal tá com a força e a parceria da Bet Nacional, a minha, a tua casa de apostas. Não transforme a tua paixão pelo Inter na oportunidade de render um dinheirinho. Vai lá, faz tua fezinha, lembrando, não é renda extra, não é investimento, é uma aposta esportiva, então há riscos, tá certo? Clica no link que eu deixei aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Tu vai abrir uma página, tu faz seu cadastro, é simples, rápido, sem burocracia e faz parte do regulamento. Para aqueles que gostam, tem também a área de cassino ali, tá? Então, todos os seus jogos preferidos e favoritos vão estar lá na Bet Nacional, tá certo? Plataforma para maiores de 18 anos, jogue sempre, sempre com responsabilidade. Bom, pessoal, vamos começar então pelo principal assunto do momento, a mudança de postura do Inter com o Pesolano, porque o que aconteceu contra o Corinthians não foi só uma vitória de casa, né, fora de casa, foi uma confissão tática assinada pelo Pesolano. Pesolano mudou o jeito do Inter jogar. Se antes vinha tentando uma estrutura com mais linha de 5 defensores e tripé no meio, dessa vez ele simplificou tudo e foi na velha fórmula. 2 linhas de 4, compactação e sofrimento, mas tudo de forma organizada. Não inventou, não fez floreio, né? Foi o futebol da necessidade. Nas laterais, famosas dobradinhas muito utilizadas no futebol, Bruno Gomes com o Vitinho, Matheus Bahia com o Bernabé fazendo a função mais de ponta, tá? Lá na frente, Borré ao lado de Carboneiro, mesmo que Alejandro tenha feito seu gol na última partida, aqui ele começa no banco de reservas. E bom, pra ser sincero, não parecia que ia dar certo, tá? Foi um primeiro tempo ruim, feio de olhar, tá? Essa é a verdade. Não foi um futebol vistoso, não foi um futebol bonito. Pouca agressividade, um futebol mesmo muito burocrático, tá? Só que no segundo tempo saiu um gol e do jeito que o Inter consegue machucar, né, no contra-ataque, explorando muito a velocidade do Bernabé, que apareceu como um ponta pela direita, puxou para dentro e finalizou sem chances para o goleiro. Inclusive, um belo gol, tá? Que salvou de fato o Inter de um empate, que era o que vinha se encaminhando, porque o jogo era muito burocrático, um jogo muito, sabe, truncadinho ali. Então, Bernabé aparece e salva o Inter, tá? E foi, para mim, méritos do próprio Pesolano, que optou por fazer um time mais compactado, um time para sofrer, mais saber sofrer. E eu acho que essa é, para mim, o plus do Inter, tá? O Inter é um time que tá sabendo sofrer nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, o que deu um respiro gigantesco pro Inter dentro de Campeonato Brasileiro. Hoje estamos em 13º com 12 pontos, deixamos um pouco esse fantasma da zona de rebaixamento para trás e se continuar assim, tem um Grenal pela frente, a expectativa é de vitória. Na minha opinião, o Inter chega assim como favorito para enfrentar o Grêmio, então muita coisa pode acontecer, tá? Mas na tua opinião, como foi a partida do Inter? Tu gostou? Não gostou? O que tá faltando melhorar? Deixa aí nos comentários, porque, bom, vamos lá. O Inter vira alvo de um processo grave fora de campo. Comentei um pouco para vocês no sábado e hoje vou trazer mais informações, tá? O clube está sendo alvo pelo grupo Arco-Íris, organização que atua na defesa dos direitos da população LGBTQI+. Bom, a acusação fala em práticas discriminatórias e o caso envolve não só personagens, mas também o próprio Internacional. E aqui é importante tratar o tema com seriedade, tá? Porque nós estamos falando de fofoca de bastidor, nem de polêmica de redes sociais. Estamos falando de um caso com repercussão institucional que está gerando um processo. Bom,
O primeiro episódio citado é o de Ramon Dias, que antes de deixar o Inter causou revolta em algumas parcelas de pessoas com a declaração do tipo: futebol é para homens, não para meninas, tá? Depois ele afirmou que foi um pouco mal interpretado, mas, bom, primeiro asterisco, processo ali está no processo. Na sequência, o caso do Abel Braga, em sua apresentação, que soltou uma frase que não caiu bem, caiu muito mal, tá? Que o time, aquela camiseta rosa, parecia um time de viados. Bom, não pegou bem, pegou muito mal, teve uma repercussão gigantesca. O Abel acabou recebendo 5 jogos e uma multa de 20 mil da própria pós-denúncia no STJD, tá? Então, por fim, aparece o Bernabé depois da permanência do Inter na Série A, arrancou o microfone da mão de uma repórter para rebater críticas recebidas ao longo da temporada, tá? Como ali algo mais misógino, machista, enfim. Esses 3 episódios foram linkados no processo que podem acabar penalizando o Inter em 5 milhões de reais, tá? Essa é o valor do processo. O Inter, obviamente, vai se defender, cabe recurso, enfim. Isso vai rolar bastante tempo, mas, cara, são figuras públicas ligadas ao Inter, então quem terá que responder? O próprio Inter, tá? Então que sirva de exemplo, não só para o Inter, mas para todos os times aí do futebol, que hoje existe também estes cenários de um possível processo, possível, enfim. Então os clubes têm que tomar mais cuidado, e quando as pessoas forem falar representando o clube, bom, vocês já sabem, tem que ter o dobro de cuidado. Mas comentem a tua opinião sobre casos desse tipo, qual a tua real opinião aqui embaixo nos comentários, porque, bom, o Beira-Rio vem virando problema pro Inter. Sabiam disso? Bom, tem uma estatística aqui muito ruim quando o Inter joga dentro do próprio estádio, tá? O Beira-Rio sempre foi vendido como uma fortaleza, como caldeirão, como um lugar onde o Colorado se impõe. Só que os números atuais do Campeonato Brasileiro mostram exatamente o contrário, tá? Depois do empate contra o São Paulo em casa e da vitória fora diante do Corinthians, a comparação fica ainda mais evidente, tá? O Inter tem rendido melhor quando joga longe de Porto Alegre, tá? Em 5 jogos dentro do Beira-Rio, o Inter somou 4 pontos, tá? É uma campanha com uma vitória, um empate e 3 derrotas. Essas 3 derrotas, já pensou se o Inter tivesse somado esses 9 pontos dentro do Beira-Rio, aí o time teria escalonado ainda mais, o time estaria brigando lá com o Palmeiras lá em cima, tá? Então, é muito pouco para um time que quer estabilidade no Brasileirão, mas eu acredito que o momento do Inter virou a chave, isso vai se refletir dentro do estádio do Inter também, começando pelo Grenal, tá? Porque fora de casa temos um cenário muito melhor, 8 pontos e 5 partidas com 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então o Inter fora de casa vem se mostrando mais consistente. Comenta a tua opinião sobre isso aqui nos comentários, porque, bom, pra gente finalizar, vamos falar de reforço. Rogério volta ao radar e, bom, pode ter negócio aí no meio do ano, tá? O lateral formado nas categorias de base do Inter, atualmente vinculado ao Wolfsburg da Alemanha, volta ao radar do Inter. A notícia mexe com a torcida justamente pela identificação que ele possui no Beira-Rio. Só que o cenário, a primeiro momento, está longe de ser simples. Hoje, com 28 anos, Rogério tenta voltar a jogar depois de um período extremamente complicado. Desde 2024, ele enfrentou uma sequência pesada de problemas no joelho direito, entre cirurgias, tratamentos, recaídas e novas interrupções. Então o jogador não fez nenhum jogo oficial. O último dele foi em março de 24, então 2 temporadas sem jogar. De lá pra cá foram 2 anos longos aí fora dos gramados, tá? Ele acabou disputando um amistoso aí nesse meio tempo. Então é muito tempo. É um jogador que obviamente chegaria por um baixo valor aqui no Inter ou até mesmo de graça, só que é um grande risco, né? O Inter tem que saber a real condição física do Rogério, tá? Porque, cara, ele intensificou, a informação que se tem é que ele intensificou os trabalhos físicos em 2 turnos com foco total em recuperar a forma e voltar a atuar, né, em alto nível. Só que um jogador que está há 2 anos parado, com problemas no joelho, tem sim um alto risco, tá? Mas eu quero a tua opinião. O que tu acha disso? Será que o Rogério volta a jogar bem? Será que é um bom reforço para o Inter? Porque o Colorado tem interesse real na contratação. Comenta aí a tua opinião. Por hoje é só, o Inter em Campo tá chegando ao fim. A qualquer momento eu tô de volta pra gente falar do Inter aqui no YouTube. Um forte abraço, valeu, falou!